Queridos irmãos, a paz do Senhor. Você sabe o que é metanarrativa? A Bíblia não é um livro de regras somente, mas a Bíblia, ela é uma grande narrativa. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores durante 1600 anos, em diversos contextos, em pelo menos 3 continentes. E a Bíblia, ela é uma grande história. Por isso chamamos de metanarrativa, uma grande história. A história de Deus, que resgata a humanidade que Ele criou para a sua glória e para o seu louvor. Logo, essa grande história tem pequenas histórias que fazem parte de um grande contexto. Vale ressaltar também que há os personagens principais. E dentro dos personagens principais, nós observamos que Deus é o diretor da história. Mas Ele não somente é o diretor da história, mas também Ele é o protagonista principal. Deus é o protagonista principal e nós somos os coadjuvantes. Nós participamos desta história, mas há um antagonista nesta história, que é o diabo. E muitas vezes nós também, quando saímos da presença de Deus, ou o povo de Israel, quando estava longe de Deus, eles se tornam também antagonistas. Mas vale ressaltar que o diretor é o protagonista, e por mais que aparece na história grandes homens de Deus, tais quais foram Moisés, tais quais foram Sansão, e por que não dizer também de Davi, porém esses ainda continuam sendo coadjuvantes. É porque Deus, Ele é o maior. Vale ressaltar que dessa metanarrativa há um centro. Jesus é o centro, Jesus é o foco dessa narrativa, Jesus é então o protagonista principal, central dessa narrativa. O Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus e o Novo Testamento explica acerca dele, da sua obra, da sua pessoa. Vale ressaltar também que esta grande narrativa maravilhosa que conta a história de Deus, resgatando a humanidade através do seu Filho amado Jesus Cristo, ela se dá em 4 partes. A primeira é a criação, a segunda é a queda, a terceira é a redenção e a quarta é a consumação. Na criação, que se dá em Gênesis 1 e 2 e também em outros textos da Bíblia, mas principalmente esses, fala acerca de Deus que cria todas as coisas. Ele diz que é bom, mas principalmente a coroa da sua criação, que é o ser humano, que Deus criou o homem, macho e fêmea, através do poder da criação que Ele fez. Ele moldou, Ele formou, mas Ele soprou o fôlego da vida nesse ser humano, tornando-o em alma vivente. E a partir de então, esse ser humano que recebe a imagem, a semelhança de Deus, ele tem impresso em si a personalidade, o caráter, ele tem impresso em si todos os atributos cujos quais Deus quis que esse ser humano recebesse, que são os atributos comunicáveis. Porém, em segundo lugar, acontece um problema no meio do caminho, que é a queda, que é o pecado original. Então nós vamos observar que o ser humano desobedece a Deus, cai, peca, erra, falha, e esse então ser humano, ele recebe diversas consequências pelos seus pecados. Logo, o próprio Deus, ele prega a primeira vez o Evangelho. Em Gênesis 3,15, Deus ele prega o proto-evangelho, o primeiro evangelho. E Deus pregando o primeiro evangelho em Gênesis 3,15, ele diz que da semente da mulher nasceria um que venceria a serpente. E assim se deu na cruz do Calvário. Mas em terceiro lugar, a redenção. A redenção começa em Gênesis 3,15, o próprio Deus então matando o animal, dando ali a roupagem para o ser humano cobrir a sua nudez. E todo o Antigo Testamento, toda a lei, também o sistema sacrificial, o tabernáculo, por que não dizer os profetas, os tipos, os antítipos, as sombras, tudo isso apontava para a pessoa bendita de Cristo Jesus. E isso culminou em Cristo, porque em Gálatas 4,4 diz que vindo na plenitude dos tempos, Ele veio, quem? Jesus. Jesus veio para nos trazer
perdão dos nossos pecados. João capítulo 1, versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas também em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, através da fé, mediante a graça, Cristo nos alcançou por sua morte vicária, substitutiva na cruz do Calvário, e nós somos agora resgatados, libertos. Essa é a redenção por Cristo Jesus. E essa grande narrativa, ela se encerrará com a consumação, que está descrita no livro do Apocalipse, mas também em toda a Bíblia há vislumbres dessa consumação. Então nós vamos observar que a história da Bíblia, a história do mundo, a história de Deus, que nós estamos inclusos nela também, está dividida em 4 partes, que é criação, queda, redenção e consumação. Deus abençoe vocês. Continue lendo, estudando, buscando, cavando e aprendendo a palavra de Deus. Deus abençoe.